deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época aí, onde as coisas estavam muito difíceis, você se recorda, assim, de onde quase você falou assim, não, hoje eu vou dar um basta. Você se lembra de alguma situação, de alguma história, que nessa época você fala assim, não, Vitor, nesse dia eu quase pedi arrego, quase voltei. Ô, Vitor, na verdade, assim, passei por umas situações difíceis. Principalmente, teve uma época que eu tava indo fazer uma prova. E aí eu tava, assim, com irregularidade naquela época com uma habilitação, né? Porque eu saí daqui com 18 anos e eu fiz a minha habilitação em Sinop. E a polícia parou, prendeu, perdi a prova. E Nossa. aí perdi, na verdade, aquela prova era uma prova final. Eu reprovei naquela matéria. Daquela matéria trancou outra, e aí as coisas começaram a ir afunilando. Aí depois veio a morte da minha avó, e aí eu reprovei também numa outra matéria, porque eu tive que vir para a Colniza, era uma matéria base, né, assim, que era da saúde. E aí eu falei, não, vou ter que parar, eu não tenho condições, eu reprovei nessas matérias, como que eu vou pagar? Eu já pensei, né, eu falei, eu vou fazer o quê? E eu tive muito, Vitor, assim, a minha trajetória de ir para Sinop estudar, eu já ajudei uma loja de fazer doce, né? Eu trabalhava numa doceria, ajudava a mulher a embalar docinhos. Eu já trabalhei em várias coisas assim, serviços, já limpei a casa das pessoas, já trabalhei numa franquia de prestar serviço de limpeza, já limpei Banco do Brasil, já limpei casa, já cuidei de cachorro, já levei crianças para passear em parque, olha, tudo que você pensar de serviço que tinha para ganhar algum dinheiro para mim se manter, eu entrava. Dentro desse período aí. Dentro desse período, né? Então, assim, depois quando chegou no final dos tempos da faculdade, nos 2 últimos anos, que eram estágios todos os dias, né? Foi aonde que meu pai começou a me ajudar. Que eu tinha aluguel, eu tinha outras despesas. Então, eu fiquei 6 anos nessa trajetória. Cara. Passei por... Eu falo pra você assim, ó. Eu teve uma fase da minha história, quando eu me formei, antes, que eu não tinha dinheiro nem pra comer. Sabe o que eu tinha em casa? Feijão. E eu não contei isso pra minha família. Caramba, Nai. Porque não foi fácil. Nossa. Quem olha pra Nayara hoje, né? Vê ela hoje, não sabe o que eu passei. Não foi fácil, porque hoje saber que eu tenho o salário todo mês de vereador, eu tenho que trabalhar para mim ter ele. Naquela época eu não tinha, era serviços pouco. Eu tinha uma amiga tenho uma amiga da faculdade, a Lu, é uma amiga excelente. Já teve caso dela me emprestar dinheiro para mim pagar ela depois. Nossa. Né? Então foi uma trajetória difícil, foi, mas eu superei e eu venci e eu me formei. Graças a Deus, Caramba. em 2015 eu concluí minha faculdade com mérito de muito esforço. Eu não era uma aluna nota 10, Entendi. mas sempre os professores gostavam do meu trabalho e eu tive muita perseguição também em turmas, né? Tinha pessoas que não gostavam, tinha pessoas que... Como assim? Tinha alunas, tinha alunas. E isso, a parte da inveja, ô Vitor, é normal, tem em todos os lugares. E eu não era uma pessoa para ser invejada. Eu não era. Mas pelo fato, quando a gente está com Deus, a gente brilha. E a luz de Deus incomoda a luz das trevas. Isso é normal. Entendi. Então isso incomodava. Eu estudava à noite e já teve vez eu ir pegar minha motinha e o pneu tá furado, de tirar a mangueirinha da gasolina e eu ter que se virar. Ter que dar um jeito, pedir uma carona, alguém me levar para casa. Já teve situações de grudar meus cadernos com chiclete. Já teve situações de perder a minha prova, pegar a minha prova do meio do bloco dos professores para que eu pudesse reprovar. Já passei por isso. Caraca! E assim, mas o que a Nayara fez? Simplesmente nada, né? Eu era uma ingenuidade ainda, né? 18 anos, 19 anos, eu faltava amadurecer um pouco, mas eu nunca me afrontei diante disso. Entendi. Nossa, que coisa, né? Porque quando a gente olha, né? Por exemplo, você falando, aparecendo na internet e tudo mais, a gente vê ali, beleza, né? Sim. Já tá no certo nível, tá mais alto, mas, cara, tem uma história, velho. Sim. Tem uma história, teve desafios.